Depressão é um problema que pode ser abordado sob vários ângulos. Depressão é uma doença multifacetada. A gente quase pode dizer que há tantas depressões quanto seres humanos na face da Terra. Porque não bastassem aqueles elementos comuns que a gente vai, de alguma maneira, ver em toda depressão, não sempre todos os elementos em todas as pessoas. Existem os fatores individuais que estão relacionados com a minha história, a minha criação, a minha personalidade, temperamento, tantas coisas. E hoje eu vou falar de duas maneiras de se abordar a depressão. Ah, mas o que isso tem a ver com advento? Vocês vão ver, já já. Calma. Eu gosto de criar clima. Assim fica todo mundo atento. Bom, uma das formas de abordagem é o que eu denominei nos meus estudos, nas minhas pesquisas sobre o tema de tripé da depressão, formado pelo materialismo, pelo hedonismo e pelo egoísmo. Não estou dizendo, atenção, que todo deprimido padece destas três coisas. Senão que essas três coisas estão fortemente entranhadas em nossa cultura e favorecem a depressão. O que vem a ser o materialismo? É o apego aos bens materiais, o desejo desenfreado de ter mais do que os outros, de consumir, de estar na última moda, de querer estar usando o último lançamento do iPhone, de ter 3 empregos, não porque eu tenho uma necessidade material aqui agora, uma dívida que eu preciso pagar, senão por conta desse consumismo desenfreado. E, às vezes, o próprio hedonismo vai alimentar o desejo, a necessidade desses 3 empregos, porque eu tenho que ir à Disney todo ano, eu tenho que comer nos melhores restaurantes. Eu vivo de prazer em prazer. Que é o outro aspecto desse tripé da depressão. Vejam que, no materialismo, nós criamos apegos. E uma das fontes de sofrimento humano são os apegos. Daí o bordão popular: desapega. Desapega que dói menos. Toda pessoa apegada é sofredora. Toda pessoa apegada é ansiosa, porque ela vive no medo de perder aquilo que é o seu ídolo, daquilo sem o qual ela não concebe a vida. Pode ser um bem material, pode ser uma pessoa. O hedonismo, o que é? É a vida que gira em torno do prazer. Hedoné, em grego, quer dizer prazer. O prazer do comer, o prazer do beber, do sexo, do cigarro, da maconha, do excesso de conforto. Vou repetir o que eu já falei. Dr. Nicholas Shore, num livro intitulado Doenças que você tem e não sabe, fala de 5 novas inclusões no DSM-5, que é o catálogo de doenças psiquiátricas no qual os psiquiatras se baseiam para dar seus diagnósticos. Compulsão por compras. Olha o materialismo aí. Compulsão por redes sociais, internet. Compulsão por sexo. Compulsão por malhação.
e compulsão ou já vai voltar a minha cabeça aqui, deu um branco aqui agora. Compulsão por compras, redes sociais, malhação, compulsão por sexo, compulsão por comida. E vejam que coisa doida. Nada disso é pecado. Malhar não é pecado. Se você malha, se você faz um exercício físico, sobretudo por uma questão de saúde, aliás, o exercício físico hoje é obrigatório dos 8 aos 80 anos por uma questão de saúde. Pode ter um interesse estético, desde que não se caia na idolatria do corpo. Quantos jovens doentes por causa da idolatria do corpo? Moças, que é um problema mais feminino do que masculino, anoréxicas, bulímicas. Anorexia e bulimia são doenças por causa da chamada ditadura da beleza, denunciada muito bem por... Eita! Augusto Cury. Então, quando eu tenho a idolatria, eu vou ter um sofrimento. Eu nunca vou estar satisfeito com o meu corpo. Tem sempre um padrão novo sendo proposto por quem? Pelo diabo. No final das contas, ele é o pai dos apegos. É ele que vai estar por trás de toda essa cultura para manter os homens e as mulheres fora de foco. Fora do foco. Que é o quê? O céu, a salvação. Se você quer se manter bonito para sua esposa, tá tudo bem. Agora, se você quer ser a coquete, se você quer ser o galanteador, o homem ou a mulher fatal, tá tudo errado. Existe uma desordem aí por trás dessa sua ida à academia. Esse tipo de motivação é pecaminosa, porque são pessoas que querem seduzir. É uma forma de prostituição. Eu vou dizer e insistir. Corpo, na fé católica, não é para ser exibido. É para ser escondido. Hoje, os católicos acham a coisa mais normal. O fortão lá está se exibindo. Nas academias, é um escândalo em cima do outro, do lado dos homens e das mulheres. As mulheres, principalmente. É uma vergonha. Então, vejam, o prazer sexual foi Deus que inventou. Agora, ele é lícito onde? Dentro do casamento. Fora do casamento é o pecado da fornicação. Comer não é pecado de maneira nenhuma. Agora, em excesso é um pecado chamado gula. Beber em excesso, embriaguez é pecado mortal. Navegar na internet, nas redes sociais, não é pecado. Entretenimento saudável, inclusive, se o que a gente busca é lícito. Agora, tem que ter o quê? A justa medida. O problema está onde? O problema está nos excessos. Então, eu tenho que comprar por necessidade, comer por necessidade, comer em horários determinados. Só que a nossa cultura não favorece isso. Eu agora que fiquei diabético, estou tendo que lutar contra essa doença, vi o quanto que a gente é desregrado. Passa o dia inteiro comendo um chocolate aqui, toma um copo de suco ali, e aí, ó, a glicemia vai lá para as cucuias. Imagina, você passa a vida inteira agredindo o seu corpo, botando seus órgãos para trabalhar em excesso. Então, não existe uma cultura da saúde, existe uma cultura da doença. Não existe uma cultura da virtude, existe uma cultura do pecado.
E por isso, se a gente não fizer a nossa parte, nós vamos adoecer na alma e no corpo. E o destino qual é? A morte física e espiritual. Por isso a Bíblia diz: vigiai e orai. E hoje nós temos que vigiar também no que diz respeito ao físico, à saúde. Então, meus irmãos, bem-vindos ao mundo maravilhoso da virtude da temperança, que é a que vai dar a justa medida em tudo na vida. E qual é o próximo ponto nesse tripé? O egoísmo. O egoísmo é a vida centrada em mim, nos meus gostos, na minha vontade, na minha opinião, na minha verdade, no meu tempo, do meu jeito. Eu sou a medida de todas as coisas, eu tenho que ser agradado. Amores, entre aspas, né? Esse conceito está completamente deformado na sociedade moderna. Mas amores, amigos são descartáveis. Eu quero a quem me quer. Não me agradou? Eu descarto. E quantos católicos não bebem nessas fontes venenosas? Fazem assim. Quantos católicos não estão aí na cultura satânica do ficar? Isso é deplorável. Isso é promiscuidade. Isso não existe no nosso dicionário. Isso vem da cultura hedonista. A gente vê jovens aí disputando quem beija mais numa micareta. Pelo amor de Deus. Tem muita doença que é transmitida pelo beijo. Para quem não sabe, herpes, não é, doutora? Tem aquela doença conhecida como doença do beijo, mononucleose infecciosa, não é isso? Vírus Epstein-Barr, estou atualizado? Pronto, tá aqui os médicos, tem 3, que não me deixam mentir. E a galera tá aí, livre, leve e solta. Tem novos vírus na praça. HTLV, muitos jovens não conhecem. Sexualmente transmissível. Então vamos abrir o olho. Porque a saúde está em risco. Porque a salvação depende da nossa vigília e da nossa oração. Da nossa conduta, da nossa conversão, da nossa santificação. Então, muitas vezes o deprimido é um grande frustrado que não aceita a vida como ela é. Não é do meu jeito, eu não quero viver essa vida aí. Eu me recuso. Ao invés de eu me adaptar, ao invés de eu ser feliz com o que tenho, não. Ou é do meu jeito, ou não é. Conhecida entre os psiquiatras como depressão da soberba. Ele tem que ser amado como sempre idealizou. Vive frustrado com o que recebe dos filhos, do marido, da esposa, do pai, da mãe. Vive de mimimi. Murmurando. E aí vai se intoxicar bioquimicamente. Quando a gente está no modo tristeza, quando a gente está no modo pessimismo, na murmuração, existe uma bioquímica negativa que adoece. E aí a pessoa depois não sabe porque é cheia de ziquezira, como dizem lá no Nordeste. Aí está lá a urticária comendo solta, dermatite. Aí vem um problema atrás do outro. Por que vive com enxaqueca? Se ajuda, criatura. Engraçado que a gente vê nos conventos um grau de saúde diferente. E aquela freira doentinha, ou irmão doentinho, é o murmurador. Vocês acham que não tem nos conventos?
aquela criatura que fica sempre olhando para o lado, vendo quem recebe mais, que tem inveja do outro. Tem as falsas vocações no nosso meio também. Agora, pega uma pessoa santa para você ver. É incrível. Eu, quando fui pregar o retiro das missionárias da caridade no Rio de Janeiro, eu ficava impressionado com a irmã que eu batizei de Irmã Sorriso. Aquela mulher entrava na minha presença, eu já me sentia bem. Parecia uma lufada de perfume espiritual. Ela era a encarnação da alegria do Espírito Santo. Ou seja, o bem que ela sente consigo mesma por estar cheia de Deus, ela passa para os outros, ela eleva todo mundo. E assim deve ser a nossa conduta. Agora, hoje, a gente vê as pessoas murmurando, cabisbaixas, tristes, frustradas. Vou dizer uma coisinha. Você e só você é responsável pelo seu estado da alma. Não é seu marido, sua mulher, o padre, ninguém. Isso a psicologia já diz. Isso é o quê? Inteligência emocional. Eu resolvo que as minhas emoções não vão depender do que vem de fora, não vão depender de ninguém. Não vão depender da notícia do câncer. Eu decido ser feliz com o que eu tenho aqui e agora, com a pessoa que eu sou. Eu aprendo com os meus próprios erros. Eu me aceito com os meus defeitos. Não para ficar numa zona de conforto, não para entrar na síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim, senão que eu aceito as minhas falhas, os escorregões, porque eu me sinto perdoado por Deus e eu sei que Ele vai me perdoar toda vez que eu cair. Por quê? Porque eu não quero cair, eu me esforço para não cair, mas sou fraco. Então isso muda o eixo existencial da gente completamente, e aqui nós começamos a ver a diferença que esse Cristo que chega para nós no advento faz. Vejam, o egoísmo é o maior dos mandamentos do satanismo, assim como o amor é o resumo dos nossos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí o diabo, que é o antípoda de Deus, vou falar para vocês. Assista o filme O Exorcismo de Emily Rose, uma história verídica, baseada na história de uma alemã chamada Anneliese Michel. Nesse filme, eu aprendi, eu vi há muitos anos atrás, que 3 horas da madrugada é a hora do diabo. Por isso que tem muita gente que acorda de madrugada às 3 horas e não sabe. Quando acordar nesse horário, reze. Porque é a hora do satanismo por excelência. Então, o padre que exorcizava Anneliese Michel disse isso no tribunal. Tribunal? Não vou falar. Ficou curioso? Assista o filme. Ai, mas eu tenho medo. Assiste de manhã. Ai, mas ainda assim eu tenho medo. Assiste em grupo. Ai, mas ainda assim eu tenho medo. Vem para a paróquia. Põe aqui o teu computador e assiste aqui, porque se o bicho pegar, a gente está aí para resolver o seu problema. Mas vamos tirar da cabeça, gente, isso, pelo amor de Deus, que o diabo vai baixar em mim porque eu estou assistindo um filme do diabo. Não. O diabo vai baixar em você se você se meter com satanismo, com ocultismo, com magia negra, com tábua de Ouija, invocação de mortos e escambau. Aquilo que está proibido na Bíblia. É um portal que se abre. Vai mexer com tarô, com futurologia. Você pode se complicar. Sobretudo se tiver no pecado grave, aí danou-se, como dizem lá no Nordeste. Anda na linha. Esteja revestido da couraça da graça, que é estar em estado de graça, ter vida sacramental, especialmente confissão frequente e eucaristia frequente, vida de oração, caridade, procure conhecer o Senhor, saber o que é certo e colocar em prática o que é certo, que nada pode lhe atingir. Não precisa de oração especial para nada. Você vai fazer o seu concurso, se estudou, vai passar. Não precisa ficar pedindo bênção especial, nada. Porque hoje o povo tem muito pensamento mágico. A sua vida vai acontecer se você fizer a sua vida acontecer. Você vai para o céu se você se interessar pelo seu céu. Não delegue nada disso para ninguém. Então, a hora da misericórdia é 3 horas da tarde, a hora em que Jesus morreu
Aí o diabo é o antípoda, ele vai para o outro polo, ele vai para 3 horas da manhã. O símbolo do cristão é a cruz, o do diabo é a cruz invertida. Deus é amor, o diabo é o quê? O egoísmo. É o oposto do amor. Então, quem está no modo egoísmo está insuflado, acompanhado, inspirado pelo demônio. Na vida não tem opção. Ou eu estou com Deus ou eu estou com o diabo. Não tem assim um limbo. Eu não estou com nenhum dos dois. Não, não tem. Quem não correr para um, vai estar com o outro. Então, Deus é amor, o amor traz felicidade. Veja, o que eu já falei aqui tantas vezes. O testemunho dos santos, que foram todos felizes, e o testemunho dos pecadores. Pega os seus amigos promíscuos, drogados, pega essa galera aí que vive trocando de namorado, de namorada, de marido, de mulher, sempre pronto para viver um novo amor. Não vai viver um novo amor nunca porque você não ama, meu irmão. Não tem amor na sua vida, tem só egoísmo, você usa as pessoas. E aí ninguém vai lhe querer, vai terminar seus dias só. Simples assim, abre o olho enquanto é tempo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado. Se eu vivo uma vida reta, e a Bíblia promete, a Bíblia que é a palavra de Deus, que é a verdade, que tudo me será acrescentado, no tudo está a felicidade, eu não tenho que me preocupar com ela, ela não tem que ser buscada em si, ela é consequência de uma vida santa, é consequência de uma busca de Deus, é consequência de uma vida virtuosa. Por isso, que aqui na nossa catequese eu faço questão de levar os alunos aos nossos conventos, para verem aquelas freiras enclausuradas. Segundo o mundo, seria um horror viver preso atrás das grades. Uma vez teve uma senhora que falou, coitada, não com qualquer intenção pejorativa, ai, irmã, me dá uma agonia ver vocês aí presas. Sabe o que a irmã respondeu para ela? Olha, senhora, isso é relativo, porque nós que estamos aqui vemos vocês atrás das grades. E eu aqui não estou preso, eu sou maximamente livre porque eu cheguei aqui com os meus próprios pés e eu estou aqui porque eu quero. Eu sou, de certa maneira, sim, prisioneira de Jesus Cristo, prisioneira do amor de Deus, prisioneira do amor que sinto pelos homens e as mulheres. Por quê? Porque eles estão lá por nós aqui. E isso é lindo na nossa fé. Então, nada mais sublime, nada mais libertador, nada faz tanto a diferença do que aquilo que a fé nos convida a fazer. Ninguém é obrigado a nada. Agora, é triste ver como hoje em dia existe como um clamor popular para que Cristo se adapte à vida de pecado, aos quereres, às loucuras humanas. E é mais triste ver o clero, às vezes, cedendo a essas pressões. Cuidado com a interpretação equivocada de sinodalidade, que é um tema que está sendo trabalhado agora na igreja. A igreja jamais será uma democracia. A igreja jamais vai se dobrar ao povo. O povo se dobra a Cristo, se dobra a Deus. A igreja leva o povo a Deus. Não é Deus que se rebaixa, Deus vem até nós. Sim, sempre quando precisarmos, vem até nós na Eucaristia, vem até nós no confessionário, mas ele não vai vir até nós no nosso egoísmo, nos nossos desvarios, na nossa incapacidade de sermos santos, não vai vir. Então, muito cuidado, porque já se escuta os discursos deformadores da fé e da doutrina. Papa Paulo VI já dizia que a fumaça de Satanás entrou na igreja. E ela está espalhando. Cuidado. Muito cuidado. Na sinodalidade, nós vamos ouvir o povo de Deus, claro. Nós somos uma instituição que quer agradar naquilo onde nós podemos. Vou dar alguns pequenos exemplos. As melhorias que se faz numa paróquia, o povo de Deus, de repente, começa a falar, está muito calor, vamos botar um ar-condicionado. E tudo isso a gente vai escutar.
os bombons que a gente dá, tudo isso. E outras questões relacionadas até a, sei lá, padre, vamos sorrir um pouquinho mais. A gente tem que escutar por humildade, porque nós não somos perfeitos. Agora, querer mudar a doutrina? Jamais. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, vejam essa diferença da vida dos santos de hoje em dia, das pessoas santas que nós conhecemos, da alegria delas, da felicidade delas, da serenidade, da paz, da saúde delas. E olha para os pecadores. Dá uma olhada se a diferença não é abissal. Tem um médico cardiologista que, até onde me consta, era ateu. Dr. Roque Savioli, esposo da doutora Gisela Savioli. Eles são da comunidade Canção Nova. E foi através da doutora Gisela, que é uma excelente nutróloga. Pode ir para o YouTube acompanhá-la, que ela é show de bola. Tá? Ele se converteu. E se converteu de maneira muito forte. Hoje é um médico que faz apostolado no seu consultório. E aí, caríssimos médicos, médicas, psicólogos, psiquiatras, saibam que vocês não podem fazer proselitismo religioso de maneira nenhuma nos seus consultórios, mas aquelas pessoas que permitirem, aquelas pessoas que vocês souberem que é da sua fé ou que é cristã, vamos falar de Deus, vamos colocar Deus no receituário. Olha, procure a sua igreja, procure a sua fé. Está provado. Estão provados os benefícios da fé. Quem quiser ler a minha monografia, eu escrevi sobre isso, eu pesquisei isso. Na medicina, na psicologia. Para onde quer que a gente vá, a fé ganha em tudo. A fé é quem mais promove a vida, o bem-estar, a saúde psicológica e física, são as conclusões da minha pesquisa, que melhor previne o suicídio. E olha um detalhe interessante. Uma vez eu fui visitar um quartel nosso, que fica à beira do lago, de busca e salvamento, e aí eu fui até a ponte JK com o bombeiro, e ele me mostrou o ponto do suicídio. Ó, é daqui, que a maioria das pessoas se joga. E aí ele me diz, padre, eu sou muito católico, e eu tenho feito uma certa pesquisa com os sobreviventes da tentativa de suicídio. Todos eles não têm religião, ou são agnósticos, ou são não praticantes da sua religião. Todos. Eu falei, isso para mim não é novidade, não. Ah? E aí você vai falar, não, mas a fulaninha praticava. Praticava uma fé defeituosa, pode ter certeza. Sabe-se lá o que motiva uma pessoa a vir à igreja? Existem tantas falsas motivações. Né? Então, por isso, quando a gente coloca a fé no lugar, muda tudo. E por isso eu vou insistir. Venham participar da catequese aqui nesta capelania, que é uma formação profunda. Eu não vou só ensinar mandamentos, mandar decorar a oração, isso é básico. Eu gosto muito de mostrar a utilidade da fé. Esse outro lado, esse é o meu campo de pesquisa. Como a fé é a cereja do bolo, como ela é a fonte de felicidade, a coroa da nossa existência. É ela que vai arrancar o melhor de nós. Como a gente encontra respostas aos nossos questionamentos através da fé. Então, o Dr. Roque, que é cardiologista e que tem esse belo trabalho de ajudar os pacientes a procurarem Deus sem forçar nada, sem proselitismo nenhum. Ele que traz Deus para o consultório, que, aliás, é uma tendência internacional. O Dr. David Levy escreveu um livro
Quem souber inglês, procura lá no YouTube, tem entrevista com ele. The Gray Matter, tema polêmico ou matéria cinzenta, ele que é neurocirurgião. E ele conta a luta que foi, o bullying que ele sofreu dos colegas, dizendo, não se mistura fé com ciência. Você é infantil. Fé não é científica e por aí vai. Pois o meu trabalho cala a boca, porque é pesquisa, de todos esses que dizem isso. Esse absurdo. Cuidado com os idólatras da ciência. O positivismo de Augusto Comte já foi há muito tempo rebatido, superado. Adeus à ciência de Augusto Comte há muito tempo. Já não deve ser deusa de ninguém. A ciência está aí para nos ajudar, a ciência é meio, não é fim em si mesmo. Ela não dá todas as respostas. Quem dá as respostas últimas é a fé. A fé chega onde a ciência não chega e explica o que a ciência não explica. Mas a ciência e a fé devem andar de mãos juntas. Querem saber qual é a tônica desse tema? Leiam Fé e Razão, de São João Paulo II. Da mesma maneira que os religiosos não podem ignorar a ciência e cair no fideísmo. É absurdo isso. É contrário até à nossa doutrina. Porque, aliás, a nossa doutrina procura embasar a nossa fé na filosofia, na medicina, na psicologia. Para quem não sabe, o Vaticano tem uma academia de ciências. Na Academia de Ciências do Vaticano só tem cobra. Só cabeção. E não tem que ser católico, praticante, para entrar lá. Tem que ser o melhor na sua área. Porque a igreja vira e mexe precisa se pronunciar a respeito de tantas novidades que acontecem no mundo. Exemplo, na década de 60, ali no finalzinho, a questão de contraceptivos, a igreja precisava dar uma resposta, é lícito ou não é lícito? Clonagem, é lícita ou não é lícita? Onde isso vai chegar? Agora tem útero artificial, inteligência artificial, e aí? Precisamos ter respostas. Então, o Dr. Roque Savioli fala de um outro triângulo da depressão, que eu referendo, que eu também observo, que eu confirmo. Ele fala de uma culpa relacionada ao passado, uma tristeza no presente e um medo do futuro. Vários deprimidos têm a confluência desses 3 fatores, ou 2, enfim. São aspectos que podem estar, sim, num quadro de depressão. Lembrando que depressão, ninguém, psicólogo, padre, absolutize nada. Porque é um tema extremamente plástico, maleável, individualizado. Mas existem, sim, sintomas genéricos que nós devemos prestar atenção, aos quais devemos estar atentos. E que eu estou denunciando aqui para preveni-los. Porque a grande pandemia do século XXI chama-se depressão. E hoje já tem vários problemas psiquiátricos que vêm aí nessa esteira. Eu falo de esteira porque a raiz é uma só. A raiz é a falta de Deus. A raiz é o paganismo. A raiz é o tripé que eu denunciei aqui no início dessa homilia. A raiz é a falta de virtudes, que Sua Santidade Bento XVI já dizia. A crise do século XXI é uma crise de virtudes. Olhem para a política. Que lixo, que imundice, que imoralidade. Salvaguardadas as boas, e infelizmente poucas exceções. Isso não é privilégio só do nosso país, não. Quantos países aí no mundo estão na mesma lama? Então,
O que é esse medo do futuro? Que não a ansiedade. Comece a perguntar para os seus amigos e amigas quantos tomam Rivotril, Prozac, Lexotan, Lexapro, né? Aí. Todo mundo dependente químico. Valium, não consegue dormir se não tomar uma droga. Eu tenho remédio natural, chazinhos, canto gregoriano, limpeza da mente, oração, que tira você dessa dependência química, tá? Funciona. Acredite, marca uma hora aqui. Então, esse tripé do Dr. Roque Savioli é também uma forma de abordar o tema. Eu não disse que era um tema complexo? E aí, a pergunta que eu coloquei no início da homilia. O que isso aqui tem a ver com o advento? Vamos lá. Quanto ao passado, ao invés de eu focar na culpa, né, eu devo, assim a fé me convida, ser grato por tudo aquilo que eu tive, não apegado. Porque as pessoas apegadas vão estar lá num luto patológico, porque aquele parente morreu, porque a minha infância, né, não volta mais. Eu era feliz ali, não sou mais. A fé, quanto ao passado, me convida a me arrepender do que fiz de errado, a aprender com os meus erros e começar de novo. Lembra daquela frase que eu gosto de repetir? Não sou capaz de voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e escrever um novo fim para a minha história. Ah? E vejam que Jesus, até os 45 do segundo tempo, está aí para nos acolher. Vide Dimas, o bom ladrão. Senhor, lembra-te de mim quando entrares na tua glória. Reconheceu a realeza de Jesus. Reconheceu que levou uma vida indigna, pecadora. E aí vem a resposta. E aí, quanta esperança, quanta beleza. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, nós contamos com o sacramento da penitência ou confissão e a misericórdia de Deus para resolver essas nossas feridas do passado. E aí, meus irmãos, advento é tempo de conversão e penitência. Justamente para me ajudar na penitência a trabalhar os afetos desordenados. Na confissão, eu me preparo para receber esse Cristo que vem. Eu limpo a minha vida, o meu coração. A gente, quando se confessa, tem uma sensação de que tomou um banho. Pra vocês terem ideia, existe um lado psicológico do sacramento da confissão. Os psicólogos nos Estados Unidos se interessaram por esses efeitos. Sabem por quê? Pode ver, quando a gente se sente culpado, quando faz alguma coisa errada, e a gente senta com alguém e fala, um grande amigo, o pai, a mãe, a gente sente que o peso está dividido. A gente não sossega enquanto não conseguir desabafar, botar para fora. E a boa notícia é que no confessionário, a gente não está só partilhando as nossas culpas, nós estamos aniquilando as nossas culpas na fornalha ardente da misericórdia de Deus. Deus nos permite começar de novo. Fazer do limão uma bela limonada. Deus, confia em nós, bota fé. Dá um voto de confiança. Vai e não peques mais. Vai dar as graças que eu quiser para fazer a minha vida acontecer. Mas depende de mim. O Deus onipotente, eu vou morrer dizendo, é impotente diante da má vontade humana. Então, não nos esqueçamos disso. Porque muitas pessoas, quando se fala de advento, pensam em quê? Só o dia do Natal, a comida boa, né? Pinheiro, Papai Noel, presentes. A gente se esquece que a humanidade ainda geme no pecado, ainda está nas trevas. Por isso a cor é o roxo. Essa é a simbologia.
O Messias ainda não veio, mas ao mesmo tempo existe uma esperança. E vejam o evangelho de hoje, vamos lá, pega aí. O que São João Batista fazia? Apareceu no deserto pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Então, ele foi o precursor. Por isso, nós precisamos da penitência, porque ela converte, ela muda, ela tira de mim os afetos desordenados. O objetivo é esse. E onde acontece, por excelência, essa conversão? Na confissão. Então, não passem o advento sem fazer uma boa confissão. O povo de Deus, os católicos, hoje são minimalistas. Está lá, confessar-se pelo menos uma vez por ano, a criatura só se confessa uma vez por ano. Não. A confissão devia ser mensal, não é obrigatória. Mas é aquilo que não é obrigatório, ninguém faz. Quando é que a gente vai sair do modo minimalista? Quando é que a gente vai sair da zona de conforto? Quer resultado diferente na sua vida? Faz diferente. Quer melhorar? Quer conquistar mais a simpatia de Deus? Faça por onde? Então, quanto ao presente, Cristo é a encarnação do amor de Deus. O menino que nasce está na manjedoura. Quer dizer, vai estar, né? Por enquanto não está. Com os bracinhos abertos, esperando que o acolhamos, que o peguemos no colo, que o beijemos e o abracemos em nossos irmãos, especialmente os mais necessitados. E aí, nesse tempo de conversão agora do advento, vamos começar a se desapegar das nossas roupas. Quem tem filho pequeno, vai lá, tira as roupinhas melhores, abre o armário e conversa, meu filho, nós que temos mais, graças a Deus, vamos fazer uma oração aqui, diante do Papai do Céu, agradecendo o que a gente tem. Aí faz a oração, seu filho vai começar a ver a importância da gratidão, vai começar a contar o seu jardim pelas flores, porque senão depois vai ser o bando de deprimido, que fica só vendo o que não tem, com inveja dos outros. Tá? Então, tudo isso é uma cultura que precisa ser criada, a cultura das virtudes, no seio da família. E aí depois, meu filho, agora vamos lá, a mamãe e o papai vão pegar roupas, vão lá, vocês peguem as roupas que vocês vão doar, agora você vai no seu guarda-roupa. O que a gente vai doar? Mas, mais uma vez, eu digo, deixem só aquelas roupinhas que podem ser doadas, porque menino é bom demais, coração de menino é uma coisa de louco, senão eles vão pegar as melhores roupas. E aí danou-se, como dizem lá na minha terra. E aí, vão a uma instituição. É muito melhor do que simplesmente entregar na igreja. Mas se não puder, o ótimo é inimigo do bom, é melhor o feito do que o perfeito. Agora, se você puder ir a uma instituição, pega lá os santos inocentes, que cuida das mulheres que iam abortar, que resolveram ter seus filhos. Eles bancam tudo, enxovalzinho, tudo. Vivem no estado de necessidade. Está aí uma boa dica para trabalhar a caridade. O presente que você vai dar para Jesus nesse advento, qual é? Então, Deus espera de nós esses gestos. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente se doa, quando a gente faz o bem, todos nós somos testemunhas disso. Naquele dia em que ajudamos um amigo necessitado, naquele dia que demos comida para o pobre, todos nos sentimos bem, o coração aquece, porque nós fomos feitos para o amor. E aí qualquer tristeza vai sumir, não vai ter melancolia no presente, não. Então vocês estão vendo que maravilha? A culpa do passado vai embora com a confissão. Vai embora com o voto de confiança que Deus dá em mim, com as certezas que eu tenho de que Ele estará comigo. Aí aqui no presente eu amo, não tem melancolia nenhuma. E aí, no futuro, o que vai acontecer? Primeiro, não esquecer dos desapegos. A penitência deve nos ajudar a nos desapegarmos.
da necessidade da comida, da bebida, dos bens materiais. E aí procure ver quais são seus maiores apegos e mortifique isso durante a quaresma, durante o advento. Olha como a igreja nos ajuda, através do ano litúrgico, a termos uma vida equilibrada. Tudo na igreja é feito para o bem dos fiéis. Nós temos que aprender a tirar proveito desses tesouros. Nada é por acaso na Igreja Católica Apostólica Romana. Tudo é pensado, tudo é inspirado na Sagrada Escritura e tudo é para a nossa santificação e para o nosso bem. Me dá uma tristeza vendo o católico dizer, agora aqui no protestantismo é outra vibe, é outra alegria, outro ânimo. Desconhecem todos esses tesouros da nossa fé. Não sabem nada de ano litúrgico, não entendem nada sobre a missa, que é a maior conexão entre céu e terra, a razão de ser porque a gente se ajoelha, por que se levanta, porque escuta a homilia sentado, não é simplesmente uma coisa mecânica. Chega de tanta apostasia por ignorância, de tanta gente morna por preguiça de se dedicar, de estudar. Hoje ninguém tem desculpa. Os livros estão aí, nós temos uma livraria que vive comprando novos livros, uma pastoral dedicada. A gente está sempre procurando, inclusive, transcender o espiritual. Do que eu estou falando aqui? Agora, hoje mesmo, já vou fazer a propaganda. Isamitiba, Quem Ama Educa, Tânia Zaguri, Limite Sem Trauma, para ajudar os pais que estão com dificuldade na educação dos filhos, que não sabem colocar limites, que faz brinquedoteca no fundo da igreja, que deixa o menino solto na igreja, tirando a atenção de todo mundo, até do sacerdote, porque não sabe, porque ninguém ensinou. Aqui a gente está para ajudar. E aí, com relação ainda a esse presente, quer ser plenamente feliz? Eucaristia. Diária, se você puder. Está lá na palavra de Deus. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim. E eu nele. Como que eu vou ser infeliz? Com Jesus comigo. E se eu tenho uma Eucaristia diária e estou infeliz, tem alguma coisa defeituosa nessa fé, que precisa ser trabalhada. Numa catequese, numa leitura espiritual, na direção espiritual. Quanto ao futuro, vejam a primeira leitura que se refere a Jesus. A leitura de Isaías, que é messiânica, que dá um consolo ao povo de Israel, porque vem o Salvador, vem o Libertador. Na fé católica nós temos esperança, uma esperança estribada em certezas, num personagem histórico que diz ser Deus, que provou ser Deus, e que confirma tudo isso que eu estou falando para vocês, que diz que a morte não dá a última palavra, que nós vamos ressuscitar, que o céu é maravilhoso, é muito melhor do que isso aqui. Então como é que eu vou ter ansiedade, pelo amor de Deus, síndrome do pânico, que é medo de morrer? Não é medo de morrer, é medo de perder um ídolo, que para mim seria uma morte, eu entro em pânico. Trabalha como se nada pudesse esperar e espera como se nada pudesse fazer. Faça a sua parte e espere em Deus. Acabou a ansiedade aí, não precisa de Prozac, Rivotril, terapia, nada. É viver isso, simples assim. Não tem mais nada além disso. Essa é a fórmula que eu uso para não ter ansiedade nenhuma. Na minha vida, ansiedade zero. Zero. Por causa disso. Peguem aí a segunda leitura. Hoje. O que é que diz? O Senhor não tarda a cumprir sua promessa, como pensam alguns, achando que demora. Povo ansioso, reza e quer a resposta agora. Aí já fica triste com Deus, porque a resposta não veio agora, no meu tempo, do meu jeito. Falta de fé. Aliás, falta não. Fé defeituosa. Pelo menos rezou, né? Tem alguma fé. É fé defeituosa. Ele está usando de paciência para convosco, pois não deseja que alguém se perca, ao contrário, quer que todos venham a converter-se. Olha aí. O que Deus quer?
Deus quer a salvação de todos, mas infelizmente nem todos querem a salvação de Deus. A realidade é essa. Então o problema está em nós. Então, meus irmãos, na fé não tem medo. Então a ansiedade some. Olha aí o triângulo do Savioli, completamente resolvido pela fé. Completamente respondido aqui no advento. Tá? Quem vive a liturgia da igreja não vai padecer dessas mazelas. Vão por mim. E a outra abordagem do triângulo? Aqui eu fiz. O amor soluciona o egoísmo. Sim ou não? É o oposto do egoísmo. A penitência e a temperança vão solucionar tanto o materialismo, porque eu vou comprar por necessidade, e vou comer na justa medida, beber na justa medida. Não vou enveredar por um caminho de vícios, porque eu prezo a minha saúde. Olha o hedonismo sendo resolvido aí também. Né? Sexo vai ser no casamento. Então, resolvida a questão. Acabou depressão. Show depressão. Tá? Depressão é um problema de fé, esperança e caridade. Quer se curar da depressão? Invista na fé. E a má notícia é que quem ficar só no Rivotril, quem ficar só na terapia, não vai se curar da depressão que tem a raiz no espírito. Só depressões químicas têm solução química. Às vezes a pessoa fica boa por um tempo, mas ela vai recair se a raiz for espiritual e se a causa não for combatida. Simples assim. E aí vão algumas dicas para terminar. Vejam como o Natal se desvirtuou. O que o materialismo fez? No Natal a gente vê luzes, bolas, árvores, Papai Noel em todos os lugares. Corrida aos shoppings, não é? O centro é os presentes, no dia 25, a comilança, a bebelança, todo mundo fica estressado, não é? Por favor, nada contra uma preparação da casa para o Natal. Aliás, a igreja nos convida a isso. Só que o centro não é o pinheiro, o centro não é Papai Noel. Não são as luzes exteriores, são as luzes interiores. O centro é o presépio. É Jesus. A troca de presentes é um bom hábito. Qual vai ser a minha sugestão? Muitos cristãos têm feito a troca de presentes, sabe quando? No domingo letário, próximo, terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria. Porque aí a gente deixa a vigília do Natal e o Natal para colocar Jesus no centro. Não tem o ruído, entre aspas, não estou dizendo que é uma coisa ruim, da troca de presentes, não. Pais e mães, vocês brincam com seus filhos, não brincam? No parquinho, né? Não leem Peter Pan, Cinderela, sei lá? Pois vamos agora focar na história da salvação em Jesus Cristo. Comprem esses livrinhos, livraria, vê se consegue alguma coisa aí do Natal, por favor, né? Infantil. E aí, montem o presépio. É tão interessante a gente ver em algumas paróquias, nas famílias, a cada semana o presépio vai sendo montado, ele só fica plenamente montado, que é quando se coloca o menino Jesus, no dia do nascimento de Jesus. Então, a criança começa a ser cristocêntrica ali. Agora, muitos pais delegam para a igreja a responsabilidade catequética dos filhos. Não querem ter esse trabalho. Trabalham 3 empregos, né, para dar o iPhone, a viagem a Disney, então tem tempo nem fôlego para isso. Então, vamos focar em Cristo. O Natal para nós é isso. O melhor presente que você pode dar para Jesus é a decisão de largar aquele vício. É o perdão que está encalacrado. É a mudança de vida. Vamos aproveitar. E aí, no dia 25, a gente fazer essa entrega simbólica de um novo homem, de uma nova mulher, do santo e da santa que o Senhor merece. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.